Olá, povo! Olha nós aqui de novo. Professora Ju está aqui com você para trabalhar mais um pouquinho de matemática, ok? Vamos aprender e tirar o bicho-papão dessa disciplina, tá bom? Nossos lembretes básicos. Quais são? Você já está sabendo decorar em casa? Não esqueça de fazer atividade obrigatória. Gente, a gente fala tanto porque os alunos esquecem, sabia? Vocês fazem as tarefas, mas não fazem as atividades obrigatórias. E elas é que vão lançar e registrar sua frequência. Então, não esqueça, tá bom? Se você está assistindo as aulas pela TV, também não esqueça de levar as atividades na escola no dia marcado, tá bom? Para os professores poderem lançar nota e você terminar esse ano muito bem, ok? Vamos para a nossa aula? Então, o que nós vimos antes, na última aula? Nós trabalhamos polígonos convexos, nós trabalhamos elementos de um polígono, trabalhamos os nomes, a questão da nomenclatura, trabalhamos as diagonais, lembram que formam estrelas? E fizemos alguns exercícios, ok? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar ângulo interno e externo de um polígono convexo. Na aula passada eu até trabalhei com uma questão sobre ângulo interno, mas é nessa aula que nós vamos trabalhar mais, tá bom? E a soma dos ângulos internos. Então vamos ver a soma dos ângulos de dentro, tá bom? Vamos lá então? Ai, professora, me assustei. Olha que desenho cabeludo. Calma, respira. Eu coloquei um pentágono aqui para ficar uma figura diferente de sempre quadrado, retângulo, né? Aí, a figura que é maior que quadrado e retângulo é o de 5 lados, é o pentágono. Então, peguei esse como exemplo, tá bom? Então, ó, esse polígono, ele é convexo, certo? Ele não tem nenhuma ponta louca. Todos os pontos que você colocar lá dentro e unir o segmento vai ficar lá dentro. Então, beleza. Nesse polígono nós temos 5 lados. Então, de novo, lembrando, pentágono. Sabe o que eu lembrei também? Lá nos Estados Unidos tem um órgão do governo que se chama Pentágono também. E você sabe por que ele tem esse nome? Se você pegar foto na internet, olhando de cima, a estrutura dos prédios forma um pentágono, é 5 lados, ó. O prédio aqui, ó, tem um prédio aqui, outro grudado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e no meio tem tipo uma pracinha. Eu nunca fui lá, então não sei se tem pracinha, eu imagino, tá bom? Mas ele tem um buraco no meio, olhando de cima, assim, na estrutura. E olha que legal, o nome do prédio é Pentágono, porque tem 5 lados. Matemática também. Vamos lá. Falando de ângulos, nós temos aqui 5 lados, 5 ângulos, tá bom? 5 ângulos internos estão dentro, pintei de roxo, não sei se você consegue enxergar o roxinho. E nós temos também 5 ângulos externos. Então, como é que nós fazemos os ângulos externos, gente? Professora, por que eu preciso saber o ângulo de fora de um polígono, se polígono é o que está dentro? Mas é que normalmente a gente usa polígono, estruturas de polígonos um grudado com o outro. E para a gente grudar um com o outro, tem que saber os ângulos, tá bom? Então, por isso que a gente trabalha os ângulos de fora. Então, como é que você determina esse ângulo de fora? Você escolhe uma direção primeiro para prolongar os lados, tá bom? Então, aqui nesse lado eu escolhi o sentido anti-horário, o sentido que a gente conta os ângulos, certo? O ângulo é aqui, ó, 0, 60, 90, sentido contrário do relógio. Então, eu peguei nesse sentido e fui prolongando, ó. Eu peguei esse lado aqui, ó, e estiquei ele um pouquinho. Aí, peguei o outro lado e estiquei mais um pouquinho. O outro lado e estiquei, sempre no mesmo sentido, tá bom? E daí, eu tenho o ângulo externo ali formado. Se você fizesse o sentido horário, o prolongamento do AB, ó, ia ficar para cá, para o lado do B. E daí, esse ângulo externo ia ficar para cá. Professora, mas ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa. Tá bom? Então, escolha o sentido só para você não confundir, não colocar um de um lado, outro do outro, porque fica estranho. A gente gosta de fazer as coisas bonitas e organizadas, certo? Então, eu escolhi o sentido anti-horário, eu tenho os 5 ângulos externos aqui em rosinha, ok? Então, ó, se você reparar, em cada um dos vértices, nós temos
dois ângulos. Nós temos o interno e, esticando um pouquinho os lados, nós também temos o externo. Então, são dois ângulos, tá bom? Então, se você olhar o vértice A aqui, eu chamei de Azinho o ângulo roxo, que é o ângulo interno, e eu chamei de A1 o ângulo rosa, que é o ângulo externo. Todos do vértice A. Por isso, essa folia de Azinho, tá bom? Se você olhar para o B, eu tenho o ângulo B, que é o de dentro, e tenho o B1, que é o de fora, o externo. No vértice C, mesma coisa. O ângulo Czinho, que é em roxo, de dentro, e o ângulo C1, que é o externo, ok? Deu para entender? Isso acontece, gente, com qualquer polígono, tá bom? A gente pega esse como exemplo, mas esse serve para todos os outros. O ângulo interno e o externo de um mesmo vértice são sempre suplementares. O que é suplementares? Nós já usamos essa palavra na aula passada, não lembro se eu lembrei com vocês a definição, mas suplementares, eles somam 180, ok? Ficou fácil de lembrar? Suplementares são ângulos que somam 180 graus, um ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo assim, ó, no mesmo lado de uma reta, ok? Essa reta pode estar inclinada, continua sendo o ângulo raso, tá bom? Então, olha aqui no meu desenho de novo. O Azinho, que é o ângulo interno, mais o A1, que é o externo, dá 180. E isso vai acontecer com todos os vértices, tá bom? Ó, no vértice D, eu tenho a medida do D, olha aqui, ó, mesmo lado, ó, o ângulo raso, ó, 180 graus, ok? Difícil de ver isso? Tem que decorar? Claro que não, você tem que olhar o desenho. O desenho já nos diz que eles formam um ângulo raso, meia volta, ok? Então, vamos lá para o exercício, vamos pensar um pouquinho. Se um ângulo interno de um polígono convexo é 52 graus, se um ângulo interno, ele não disse que polígono que é, também não importa. Qual é o valor do ângulo externo? Então, lembra o que a gente acabou de falar? O ângulo interno e o externo ligados ao mesmo vértice, claro, eles são sempre suplementares. Então, usa essa ideia e faz essa conta para mim. Eu vou esperar um pouquinho.
Conseguiu fazer a continha? Porque mais importante que a continha é a gente entender o algoritmo da coisa, entender a lógica, certo? Então, se um ângulo interno e um externo do mesmo vértice, eles são suplementares, lembra lá? Suplementares somam 180. Então, aqui, um ângulo é 52 graus. Então, o outro é quanto falta para 180. Então, é só você fazer uma continha, ó. 180 tira 52, sobra o 128. Marcou X? Acertou? Muito bem, muito bem. Essa informação é bem legal, bem importante e bem fácil, né? Bem fácil. A soma agora. Agora nós vamos trabalhar com soma. A gente adora somar as coisas, né? Soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Como que funciona isso? Então, gente, para a gente construir um conceito novo, a gente sempre parte de coisas que a gente já sabe. Então, sempre que você for fazer um exercício, responder uma pergunta, seja de ciências, história, parta daquilo que você sabe e vá devagarzinho com o teu pensamento construindo até você chegar onde você precisa, tá bom? Na matemática é exatamente isso que a gente faz. Então, se eu quero saber a soma dos ângulos internos, eu vou partir do que eu sei. O que eu sei? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, lembram disso? Dá 180 graus, de qualquer. Você já fez aquele desenho? Você faz um triângulo num papel, marca os ângulos assim, ó, colorido, e você rasga ele, corta aqui, ó. E daí você junta os 3 pedacinhos de ângulo do papel. Você junta, você vai ver que ele dá um ângulo raso de novo, um ângulo de 180. É legal fazer isso, se você nunca fez, faz, para você comprovar. Você inventa a tua prova, olha que legal. Então, nós vamos partir disso, dessa informação. Essa informação é bem importante e ela é a base para tudo que nós vamos fazer aqui. Então, a soma dos ângulos de dentro de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Isso nunca vai mudar. Então, vamos pensar num polígono. Aqui eu desenhei o... Lembra o nome? Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, hexágono. Então, assim como para calcular área, repartimos as figuras, lembra que o professor repartia as figuras em figuras que a gente já sabe calcular a área, como triângulo e retângulo? Pica ela inteirinha e depois soma os pedaços. Para a soma dos ângulos internos é a mesma coisa. Nós também vamos repartir a figura em triângulos, porque triângulos eu sei. Ó, pega um vértice, escolhe um e traça as diagonais dele. Você dividiu a figura inteirinha em triângulos. Quantos triângulos tem? 1, 2, 3, 4, ok? Vem aqui comigo. O triângulo 1, se você somar esses ângulos internos aqui pequenininho, vai dar 180. Se você somar os ângulos do triângulo 2, esse pequenininho, esse e esse, vai dar 180. Do triângulo 3, mesma coisa. Do quarto, mesma coisa. Então, se eu quero saber a soma dos ângulos internos, esses ângulos enormes aqui, ó, grandões, do polígono inteiro, basta eu somar quantos triângulos tem ali. Nesse caso, eu tenho 4 triângulos. Então, cada um deles vai somar 180 graus. 180 mais 180 mais 180 mais 180. Então, significa que a soma dos ângulos internos de um hexágono qualquer, tá? Ele pode ser todo bonitinho, regular, todo virado, tendo 6 lados e sendo convexo, vai somar 720 graus. E eu precisei de uma fórmula para descobrir isso? Não, é só você dividir em triângulos, tá bom? Deu para acompanhar o raciocínio? Deu? Vamos ver se deu mesmo. Agora é a tua vez de pensar um pouquinho, ó. Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Então, tá aqui o desenho. Então, o que você vai fazer? Divide ele em triângulos, vê quantos triângulos tem lá dentro, tá bom? A partir dos vértices. Não é dividir em triângulo de qualquer jeito aqui, ó. Pega um vértice e liga nos outros. É assim que a gente vai dividir. Tempo para você me dizer qual é a soma dos ângulos internos.
Conseguiu fazer a conta? Então, antes da conta, vamos lembrar do algoritmo. Como é que eu calculo ângulo interno, a soma de todos eles? Parte daquilo que você sabe. Você sabe ângulos internos de triângulos. Então, vamos dividir a figura no que a gente sabe, ok? Então, dividindo a figura, eu tenho 3 triângulos. Professora, eu não dividi do vértice A, eu peguei daqui, ó, e dividi assim, tá certo também? Não deu 3 triângulos? Deu, né? Independente da forma que você divida, vai dar 3 triângulos se você partir de um vértice ao outro. Lembra que eu falei, não vai fazer uma divisão maluca aí, tá? É a divisão mais prática que tem, de um vértice ao outro. Então, eu tenho 3 triângulos. Então, cada um desses triângulos somos 180. Então, nesse caso, 180 mais 180 mais 180, 540 graus. Ou, se preferir, multiplicação, né? A multiplicação é boa porque ela diminui a extensão da conta. Vocês viram? Olha o tamanho que ela fica aqui, ó, quando é adição. Olha o tamanho que ela fica quando é multiplicação. Então, você multiplica 180 pelo número de triângulos que tem ali. Ok? Deu 540? Troféu joinha para você? Então, muito bem. Vamos ir para frente. Dependendo do polígono, eu tenho a soma dos ângulos internos de forma diferenciada, tá bom? Então, não é, agora esse pentágono deu 540, todos vão dar 540? Não, porque depende da quantidade de triângulos que eu vou ter lá dentro. E a quantidade de triângulos depende da quantidade de vértices, e a quantidade de vértices depende da quantidade de lados. Ou seja, quanto maior o polígono, mais triângulos eu vou ter lá dentro. E maior vai ficar a soma dos ângulos internos, tá bom? Então, vamos lá, do quadrado. Eu dividi aqui, ó, uma diagonal. Quantos triângulos? 2. Então, vamos ver a lógica disso aqui. Isso aqui eu escrevi desse jeito para te induzir a descobrir a fórmula sozinho, para você não precisar ficar decorando, tá? Então, ó, quadrado, 4 lados. Número de triângulos, 2. Por que eu fiz 4 menos 2? Eu fiz o número de lados menos 2. Então, deu o número de triângulos lá dentro, 2. 2 vezes 180 é a soma dos ângulos internos de um quadrado. De qualquer quadrilátero, na verdade, né? Pentágono, a gente acabou de fazer. Dividimos, ele tem 5 lados. Quantos triângulos? 3. Número de lados menos 2, ó, certo? Então, eu tenho 3 vezes 180, que a gente acabou de fazer a conta, é 540 graus. Hexágono, 6 lados. Divide ele lá, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. 4. Número de lados menos 2. Vocês viram que esse menos 2 aqui está ficando fixo? Então, quantos triângulos eu vou ter num polígono qualquer? Basta pegar o número de lados e subtrair 2, que digamos que são os 2 lados vizinhos, ok? Então, olha aqui, ó, eu tenho a fórmula, mas você precisa decorar? Não, gente, senão é muita coisa. Tenta entender, divide em triângulos, conta lá, ok? Então, ó, a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, SI, S de soma, I de internos, tá? Ângulos internos. Vai ser o número de lados menos 2. Esse N menos 2 aqui, ó, é o número de triângulos que vai ter a figura. O número de triângulos vezes 180. Esse vai dar a soma dos ângulos internos. Viu como é tranquilinho? Eu vou dar um tempinho para você copiar essa tela, porque ela é bem importante para você não esquecer mais disso, tá bom?
Muito bem, copiou? Então guarda aí, a soma dos ângulos internos é 180 vezes o número de triângulos. Como que você determina o número de triângulos? O número de lados menos 2. Você tira os dois lados do lado de um vértice específico, o resto fecha triângulo, ok? Então, bem importante esse daí. Lembra disso, não decora, gente. Tenta entender, que fica mais fácil daí, tá bom? Então, exercício. Determine a soma dos ângulos internos de um dodecágono. O que é um dodecágono? Porque se você não souber essa palavra, você pode saber decor a fórmula, mas você não resolve. E nesse caso, é bom saber a fórmula, é bom ter deduzida a fórmula aqui. Porque como é que você vai desenhar uma figura dessa? Você lembrou quantos lados tem um dodecágono? Eu vou dar um tempinho para você lembrar e fazer.
dodecágono. A chave para resolver tá aí, né? Dodeca. Então, dodecágono é um polígono com 12 lados, certo? 12. Então, vamos lá. É uma figurinha com 12 lados. Então, para eu saber a quantidade de triângulos que fecha sem precisar desenhar, é só eu tirar 2 do número de lados. Então, se são 12, 12 tira 2, sobra 10, ok? Aqui eu coloquei a fórmula, né? N menos 2, que é 12. 12 menos 2, 10. 10 vezes 180, ficou fácil de fazer a conta, né? Você acertou? Você marcou a letra A? 1.800 graus. Professora, como assim 1.800 graus? O máximo não é 360? Eu tô achando meio estranho esse negócio. Esse negócio de grau é muito legal, porque uma volta inteira, 360 graus. Mas você pode dar quantas voltas você quiser. Se você der 2 voltas, 720. E vai somando. Em cada volta que você dá é mais 360 graus. Então, a 1.800 graus, você dá algumas voltas aí, ok? 3, 6, 9, 12, vai dando voltas, tá bom? É por isso que o número de grau vai tão alto assim, ok? Lembrado? Então, vamos lá. 4. A soma dos ângulos internos de um polígono é 1.080 graus. E ele me deu a soma agora. A gente gosta de complicar um pouquinho, né? Senão não tem graça, você tem que fazer continha. Ele quer que você marque qual é o nome desse polígono. Como é que você vai saber o nome? Você precisa saber qual é o número de lados, certo? Que nem aqui, ó. Aqui está escrito hexágono. Se tiver 6 lados, a opção é essa. Heptágono. Heptágono era 7 lados. Então, se tiver 7, é essa a opção. Se tiver 8, é essa. Se tiver 9, é essa. Então, uma primeira possível solução. Vai lá e faz a conta para todos. Faz a conta para n igual a 6. Vê se dá 1.080. Faz a conta para n igual a 7. Faz a conta para n igual a 8. Faz a conta para n igual a 9. Aí você vai descobrir qual é. Mas, é claro, tem um jeito mais fácil. Você coloca a fórmula, olha lá, deu octógono. Você respondeu octógono? Deu octógono para você? N igual a 8? Vamos ver se a gente vai fazer a conta, ó. Então, você tem a fórmula lá, ó. Soma dos ângulos internos é lado menos 2, que é o número de triângulos, vezes 180. Então, eu quero N, eu quero saber qual é o número de lados para poder saber o nome desse negócio. Então, no lugar da soma, você coloca 1.080. E o N continua na fórmula, porque eu não sei quanto vale ainda. E você resolve essa equação. Ó, eu tenho 1.080 e daí eu preciso resolver. Então, vamos lá. Aqui eu preciso fazer a distributiva, tá bom? O 180 multiplica o N. Lembra que eu falei número vezes letra, coisas esquisitas e diferentes? Só escrever grudado, tá? 180N. 180 vezes 2... Está aqui escrito e na outra linha está efetuada a conta, 360. Aí, para resolver uma equação, como é que eu faço? Letra para um lado, número para o outro. Lembra disso? E eu vou deixar a letra do lado que vocês nunca deixam. Vocês sempre põem a letra no primeiro membro, né? Na primeira parte. Eu vou deixar ele bem lá. Ele já estava lá, ó, gente. Deixa ele quieto lá, tá bom? Copio 1.080, esse menos 360 graus que está aqui, eu passo para o outro lado, somando, mais 360. Quando você somar, você tem 1.440 graus, igual a 180N. E para finalizar a conta, o 180 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Se você efetuar essa conta, 1.440 dividido por 180, vai dar N igual a 8. Então, a opção é octógono. Então, você tinha que saber fazer a conta e, além disso, tinha que lembrar lá da UFC, né? Tinha que lembrar que 8 lados é octógono. Se você acertou, 2 troféus joinha para você hoje, porque essa era a mais difícil, tá bom? Se você não acertou, espero que você tenha entendido o desenvolvimento aí, para se aparecer de novo, você também acertar, ok? Vamos para o próximo? Cheio de exercício hoje, né? Ai, que delícia! Determine o valor dos 3 ângulos que faltam nesse hexágono.
Determine o valor dos 3 ângulos que faltam. Vamos ler a figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, tem 6 lados. É um hexágono. Aqui está escrito 150 graus. Eu já sei que é 150. Não está faltando nada. Aqui eu sei que é 120 e aqui eu sei que é 130. Opa, x mais 30. Esse cara aqui depende do x. Esse aqui é x mais 20. Também depende do x. E esse outro carinha aqui é o próprio x. Então, para eu saber quem são esses 3 ângulos, eu preciso saber quem é o x. Então, agora eu preciso pensar o que x é nessa figura. Ele é medida de lado? Ele é medida de ângulo? Ele é... O que ele é? Então, vamos focar. Ele é número de... Ele é referente a ângulo, tá? Então, quando eu trabalho com ângulo, eu tenho que lembrar. Eu tenho os outros, falta alguns. Então, provavelmente, eu vou usar a soma dos ângulos internos. A soma. Então, você vai construindo a resolução. Se eu vou usar a soma dos ângulos internos, divide essa figura e vê quanto que dá a soma dos ângulos internos de um hexágono. Então, eu vou dar um tempinho para você desenvolver esse negócio aí e tentar resolver.
ser mais difícil, né, gente? Eu dei uma abusadinha agora, né? Mas nada impossível, tá bom? Não tem nada assim difícil que a gente não consiga resolver. Então, vamos lá. Eu tenho esse hexágono. Então, se eu vou trabalhar com ângulos internos, eu preciso saber a soma desses ângulos internos, porque eu estou trabalhando com todos eles, tá bom? Então, a gente parte desse princípio. Então, se você dividir em triângulos aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4. Ou então você lembra que o número de triângulos dentro de um polígono vai ser o número de lados tirando 2. Então, se são 6 lados, 6 menos 2, eu vou ter 4 triângulos ali, tá bom? Então, 4 vezes 180, a soma dos ângulos internos, ou seja, a soma de todos esses carinhas aqui é 720 graus, tá bom? Não resolvemos nada ainda, nós estamos apenas começando, tá bom? Por isso que eu falei, tem que organizar a resolução algoritmo aqui na cabeça. Então, beleza. Eu já sei que se eu somar todos esses caras dá 720. Então, bora lá escrever isso, tá bom? Cuidado para não esquecer de copiar ninguém, gente. Porque como é uma expressão bem extensa, a chance da gente esquecer de copiar esse 150, esquecer de copiar esse 130, esquecer de copiar esse mais 20 aqui em cima, é muito grande. Então, eu vou fazendo assim, copia e faz um risquinho nele ali, para você saber que aquele já está na lista da soma, tá bom? Vamos ver se a professora não errou também? É, porque às vezes acontece, né? X mais 20, beleza, tá lá em cima. Eu fui pegando em ordem, que ordem? Na ordem do relógio ali, ó, tá bom? O outro era X mais 30, tá aqui, fechou. 130, tá aqui, beleza. 120, tá lá na soma. 150, também. E o X está lá por último. X mais 20 é o primeiro que eu somei. Então, beleza, fechou, somei os 6, ó. Aqui é um ângulo, aqui é outro, 2, 3, 4, 5, 6. Não esqueci de ninguém, tá? Porque às vezes o aluno você faz tudo certinho, mas por causa que esqueceu de somar um, dá tudo errado. Então, vamos prestar atenção nisso. Agora, essa expressão que é bem compridinha, vai ficar bem curta, porque nós vamos juntar letra com letra, número com número, tá bom? Para ela ficar mais curta. Na nossa cabecinha, ficou mais curta, ficou mais fácil, certo? Então, vamos facilitar a nossa vida aqui, ó. X eu tenho um aqui, outro aqui e outro aqui. Não tem nenhum número na frente de nenhum deles. Então, eu tenho quantos X escrito ali? 3, né? Então, 3x. Mais 450. Então, 450 veio da onde? Foi somado, ó, 20 com 30, 50. Segura esse aqui, ó. 50 mais 150, 200. 200 mais 120, quanto que dá? 320. 320 mais 130, 450. Você pode somar na ordem que aparece. Você pode fazer uma continha, inclusive, colocar todos na mesma conta, né? Vai aí do jeito que você sabe, tá bom? Agora eu cheguei numa equação. Como que eu resolvo uma equação? Letra para um lado, número para o outro, ok? Então, o 450 que está somando, ele vai passar para o outro lado, diminuindo. 720 menos 450, 270. O 3 com o X vai copiando, ó, tá vendo? O 3, os números que estão grudados com a letra, eles são grudentos mesmo. É os últimos que você consegue desgrudar da letra. Então, ó, o 3 é o último que eu consigo desgrudar. É o último que vai passar. Dividindo, ok? 270 dividido por 3 dá 90. Então, acabamos de descobrir que o X vale 90. Beleza, acabou o exercício? Não. Tenho o costume de voltar a ler o enunciado, porque a gente sempre esquece um detalhe. O enunciado pedia pra gente o quê? Os 3 ângulos que estavam faltando. Então, os 3 ângulos são x, x mais 20 e x mais 30. Então, eu tenho que dizer quais são esses 3 ângulos que estão faltando. Então, no lugar do x, você vai substituir o 90. Então, ó, nesse aqui de cima, ó, 90 mais 20,
110. Então, agora sim, acabamos de descobrir que aquele lá de cima, 110 graus. Esse aqui da direita, x mais 30, no lugar do x põe 90. 90 mais 30, 120 graus. E esse aqui do cantinho esquerdo era só o x, né? Então, o x é 90. Então, vamos organizar e construir a resposta, porque esse não é marque x, certo? Então, ó, resposta completa, hein? Assim, os 3 ângulos que faltavam são 110, 120 e 90 graus. Ele não pediu ordem nenhuma. Se você quisesse primeiro responder o 90, em ordem crescente, né? Depois o 110, depois o 120, tranquilo. Em ordem decrescente, 120, 110 e 90. Você que decide aí, tá bom? O que você quer, ok? Então, o que nós trabalhamos hoje? Hoje nós suamos, hein? Hoje nós vimos ângulos de um polígono e a soma desses ângulos internos, ok? Então, lembra, não é uma fórmula nova, é só você pegar e imaginar a figura, quantos triângulos tem lá dentro e multiplicar por 180, que é o que você já sabe, tá bom? Então, tenta construir isso aí na tua cabeça, para quando você precisar de novo, quando você for fazer as atividades lá, você não precisar olhar a fórmula, você vai lembrar como tem que fazer. Vai por mim, vai ficar bem mais fácil, tá bom? Então não esqueça as atividades, não esqueça de levar na escola se você está levando, não esqueça de se reanimar a cada dia, ok? Esperança lá em último e na próxima aula a gente se vê. Tchau!